Mas aquilo é o anfiteatro das ruínas de Pérgamo. A cidade moderna chama-se Bérgamo. Acho que dá para ver um pedacinho dela lá no canto à direita, né? Fica lá na pontinha, lá embaixo, bem baixo, né? Como é que chama? Agora fugiu o nome. Bom, um monte, mais ou menos 400 metros acima do nível do mar, né? Pérgamo, de ladeira acima. O que é que a Bíblia tem a nos dizer sobre essa história? Em 2014, Deus me deu o privilégio de visitar as 7 localidades das 7 igrejas do Apocalipse. Uma delas foi Bérgamo, ou Bergamo, como chamam lá os turcos, e as ruínas, então, de Pérgamo. Estavam com a gente aí o Roberto, a Elda e a Rose também, Rosilene, né? Estava junto também com a gente. E engraçado, viu, Roberto, que eu estava assistindo um dos vídeos que eu postei, quando eu terminei a reflexão lá no monte. Quem é que eu pedi para orar? Exatamente o Roberto, que orou, pedindo a Deus que nos ensinasse essa preciosa lição. Eu não sei se você e Elda desceram lá naquele anfiteatro, porque eu não tive coragem. O medo que eu tenho de altura. Aquilo ali é um dos anfiteatros mais íngremes. Dá medo. Então eu não tive coragem, porque quando eu fui descer, que eu falei, não, se eu despencar daqui, não tem quem me pare, eu vou parar lá em Bérgamo, né? A cidade hoje de Bérgamo tem 60 mil habitantes, mais ou menos. A antiga Pérgamo chegou a ter 150 mil habitantes. Uma cidade moderna, uma cidade grande. O que é que a Bíblia diz? Ou melhor, o que é que Jesus diz a esta igreja? Pode manter a luz apagada, viu, gente? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao não vendedor, vencedor, errado aí o texto, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, também está errado, exceto aquele que o recebe. Exceto aquele que o recebe. Ok? Palavra de Deus a todos nós. Muito bem. Não pode manter apagadas, porque ainda vamos ter alguma imagem. O único perigo de ficar luz apagada, o pessoal ficar com sono, acabar dormindo, melhor, né? Mas eu espero que vocês não façam isso, porque eu vou ser muito rápido aqui nessa reflexão. Olha só, algumas questões muito interessantes sobre esta carta de Jesus Cristo. É assim que é definida, ou são definidas as 7 cartas do Apocalipse. Aliás, todo o livro do Apocalipse. A revelação que Deus deu ao seu Filho, o qual deu a João. Então, João é apenas uma testemunha daquilo que Jesus queria dizer e Deus queria dizer às suas igrejas.
Pois bem, uma ladeira sobe ao invés de descer? Sim ou não? Não, né? Sempre desce. A não ser a Rua do Amendoim em Belo Horizonte. Quem conhece a Rua do Amendoim em Belo Horizonte? Quando eu era bem jovem, eu fui conhecer Belo Horizonte, uma viagem, não é? Eu era solteiro e tudo. E aí um dos pontos turísticos foi exatamente a Rua do Amendoim, né? Que você olhando é uma ladeira acima, e ele soltou o ônibus, tirou os freios, motor desligado, e o ônibus começou a subir a ladeira acima. Né? Aí vem aquelas ideias, não, isso aí é atração, como é que fala? Atração magnética e tal. Aí joga um balde de água ali, você vai ver a água subindo. O que acontece ali, e alguns consideram ainda mistério, né? É uma ilusão de óptica. Na verdade, não é uma ladeira, mas é exatamente, não é uma ladeira acima, mas uma ladeira abaixo. É interessante que alguns teólogos, refletindo sobre a queda lá no Gênesis, quando diz que o primeiro homem e a primeira mulher, o casal, né, quando eles então caíram, né, porque pecaram, porque desobedeceram a Deus, alguns teólogos dizem, não, aquilo não foi queda. Se houve queda, foi queda para cima, porque o ser humano ali se tornou autônomo, se tornou capaz de fazer as suas próprias escolhas, se tornou independente. Gente, queda sempre é queda para baixo, nunca é queda para cima, isso não existe. O ser humano, ao desobedecer a Deus, caiu para baixo, para baixo. A igreja de Pérgamo estava descendo ladeira abaixo, como aquela imagem que eu mostrei aqui. Vamos lá rapidinho, mostrar a imagem aqui. Esta imagem é bem interessante, porque ali estão algumas pessoas, né? Essa foto fui eu mesmo que fiz, do nosso grupo que estava ali nesta viagem. Então, observem como é íngreme, né? E é muito interessante que a cidade, portanto, era ali em cima, não era onde hoje está, onde vocês podem ver os edifícios lá embaixo, as casas, não era ali. A cidade era aqui em cima, né? E então eles tinham essa percepção clara do que significa cair, e a igreja tinha essa percepção clara do que significava cair. Nós aprendemos algumas lições com esta história da igreja de Pérgamo. E a primeira delas é que Zeus não é Deus. Subindo ladeira acima. Vejam bem, o texto diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O que estava acontecendo na época em que o livro de Apocalipse foi escrito? Igreja perseguida, ou igrejas perseguidas, cristãos sendo mortos. Essa era a situação. E em Pérgamo, especialmente, havia algo que o texto chama de trono de Satanás. E depois vai dizer, onde Satanás habita. Já imaginaram uma expressão assim para aquela cidade? Muitos têm identificado este chamado trono de Satanás como este trono ao deus da mitologia grega, Zeus. Este trono foi reconstruído, não é? Foi desmontado todo lá de Pérgamo e agora está lá em Berlim, no museu. Aí vocês podem ter uma ideia da magnitude deste trono, não é? Nós visitamos o lugar onde ele ficava, lá em Pérgamo, mas agora está lá em Berlim. É só para vocês terem uma ideia da monstruosidade deste trono do deus da mitologia Zeus. Pois bem, Zeus é considerado na mitologia grega, ou era considerado na mitologia grega, como o deus ou pai dos deuses, que exercia então autoridade sobre os demais deuses.
casado, é conhecido por suas aventuras fora do casamento, de onde teve uma prole muito grande. É muito interessante isso, porque este era considerado o rei dos deuses. Era esta a visão que se tinha do rei dos deuses. Do pai, era chamado pai de todos os outros deuses. O que nós temos aqui era um Deus criado à imagem e semelhança do homem. E não o Deus verdadeiro revelado em Jesus. A igreja de Pérgamo, entretanto, não se prostrava diante deste Deus, entre aspas. Ela não se prostrava diante do trono de Satanás. Mas algo muito interessante, porque eles serviam a Cristo, o texto vai dizer assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, apesar do domínio de Zeus, ali na cidade de Pérgamo, com aquele trono enorme, mas havia uma plataforma superior a esta onde estava o trono de Zeus. Estava lá nada mais, nada menos do que o templo de Trajano, imperador romano, onde as pessoas tinham que se prostrar ao imperador. Tinham que prestar o culto ao imperador. Já falamos sobre isso quando estamos tratando aqui do Apocalipse. O culto ao imperador era fundamental para sobreviver, irmãos. O que a gente encontra em Pérgamo é que ela não se prostrou diante do trono de Satanás. Por isso ela estava subindo ladeira acima. Subindo. Nisto, na sua fé e na sua convicção. Entretanto, há algo aqui interessante. É que somente aqui é que a gente encontra esta revelação, esta identificação do trono de Zeus como sendo o trono de Satanás. Visitando Bergama, a cidade atual, e as ruínas da antiga Pérgamo, você não vai encontrar em lugar nenhum a placa ou uma placa com o nome Território de Satanás. Esse foi um entendimento de Jesus sobre aquela situação, sobre aquela cidade, sobre aquela realidade. A carta foi escrita por Jesus. A pergunta que eu tenho para nós nesta manhã é: qual a percepção de Jesus Cristo sobre o mundo, sobre a nossa sociedade, sobre o Brasil? Talvez aquilo que chamemos de jeitinho brasileiro, cultura nacional, divertimento, negócio, seja na percepção de Jesus Cristo, território de Satanás. É muito importante a visão de Jesus ou de Deus sobre a nossa realidade, a nossa cidade. Vejam, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo, quando foi a Corinto, e ele então escreve sobre isso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, fala sobre isso, e quando ele chegou ali, ele ficou horrorizado com a realidade pecaminosa da cidade, e ele pensou em desistir, até que o Senhor lhe falou numa visão: não temas, mas fala e não te cales, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Qual é a visão de Jesus e de Deus sobre a nossa realidade? Talvez o principal atributo presente aqui seja a idolatria, o culto a personalidades, a ídolos que ocupam o lugar
tão somente de Deus em nosso coração. Já temos falado diversas vezes sobre isso. Só Jesus pode ocupar o nosso coração e o trono da nossa vida. Quando a gente reconhece isso, nós estamos subindo ladeira acima. Segundo aspecto aqui é que cristãos e nicolaítas significa descendo ladeira abaixo. Que coisa interessante, olha só o que diz o texto. Conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Era a igreja subindo ladeira acima. Elogio de Jesus, muito bem. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Como é que a gente vê a igreja descendo a ladeira? A igreja de Pérgamo. É que a igreja disse não ao trono de Zeus. Mas ela começou a aceitar, a se acomodar a algumas doutrinas estranhas dentro da própria igreja. Tens aí, é dentro da igreja que estão aqueles que proclamam a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, que seguiam essas doutrinas. Eu fiquei aqui pensando, e eu não vou entrar aqui nos detalhes da história de Balaão, você pode encontrar isso no livro de Números. A referência é Números capítulo 22 até o capítulo 25, versículo 5, você vai ver lá. Sobre os nicolaítas, a única coisa que a gente pode dizer é que talvez aqui se tratasse de um grupo que seguia um diácono lá da igreja. Em Atos dos Apóstolos se fala sobre um diácono, um líder da igreja que se chamava Nicolai. Provavelmente se tratava de um grupo que seguia. Eu não quero entrar nesses detalhes. A única coisa que me incomodou bastante é dizer que dentro da igreja tinha gente que seguia a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Eles deixaram de seguir a doutrina de Cristo para seguir a doutrina de homens. Deixa eu perguntar para você, qual é a tua percepção sobre a vida, sobre a realidade do nosso Brasil, inclusive? É a visão de Deus? É a visão de Jesus? Qual é a visão de homens? E de repente você vai se tornar seguidor de determinado líder político, mais do que é de Jesus. Essa é a grande pergunta para nós quando a gente pensa no trono de Satanás, que estava em Pérgamo. A quem nós estamos seguindo, meus amados irmãos? E quando eu falo em seguir, é que aquele a quem seguimos fielmente, nós passamos a adotar a visão desta pessoa, ou deste líder, ou dessa personalidade. Nós começamos a abraçar aquilo que esta personalidade determina como verdade sobre a vida. E paulatinamente, é devagarzinho que acontece, nós começamos a sobrepor a visão desta personalidade, a quem seguimos, a doutrina de Jesus. Eles achavam que eles estavam sendo cristãos, embora fossem nicolaítas. Mas eles estavam seguindo a doutrina dos nicolaítas e a doutrina de Balaão, ao invés de seguirem a doutrina de Jesus Cristo. É quando a igreja começa a descer ladeira abaixo. É quando ela se esquece que a verdade que ela tem que seguir é a verdade de Cristo. Não é a verdade desse ou daquele homem, desse ou daquele líder, desse ou daquele filósofo, desse ou daquele pensador. É de Jesus.
Ele precisa ser o Senhor absoluto do nosso coração. Último aspecto que eu chamo a sua atenção, aí ainda a percepção um pouco mais distante daquele anfiteatro lá em Pérgamo. Aí algumas pessoas sentadas neste precipício. E eu fico imaginando quantos podem ter sido derrubados ali, facilmente. Bastava um leve empurrão, bastava um pequeno tropeço para a pessoa despencar e morrer. Pequeno tropeço, uma vírgula, uma palavrinha diferente, uma doutrina estranha. Bastava isso para a queda acontecer. Terceiro aspecto que eu quero chamar a sua atenção é a solução. É como voltar ladeira acima. Eu tenho dificuldade também de subir, né? Eu desci um pouquinho lá naquele anfiteatro, depois para subir ficava difícil, porque o sentimento é que eu ia cair para trás. Mas aqui o desafio é este: como é que eu faço para subir ladeira abaixo? Talvez eu tenha deixado de seguir plenamente, completamente, inteiramente e exclusivamente Jesus como meu Senhor e esteja seguindo doutrinas de homens. Como é que eu faço para voltar para os braços de Jesus? Como é que eu faço para voltar para o conselho de Jesus e para a palavra de Jesus? É a espada que transforma. Veja o que diz o texto no início, verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E o verso 16 vai dizer: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. É a arma que não machuca, mas transforma. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo, quando escreveu aos Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, ele fala da armadura espiritual que nos preserva do pecado e do desvio do caminho do Senhor. E ele diz, no verso 7, ele fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a palavra do Senhor. É ela que vai nos ajudar a desviar. É ela que vai nos trazer de volta para o caminho de Jesus. Por isso, lembrem, alguns da igreja estavam seguindo a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Não tem problema queimar um incensozinho lá no templo de Trajano. Não tem problema se eu tiver que dar uma entradinha lá no templo de Zeus, só para que eu não seja perseguido, não sofra reveses. Não tem problema não. É o comodismo ou a acomodação que começa a tomar conta da igreja do Senhor. Meus irmãos, contra isso, a arma bíblica espiritual é a palavra do Senhor, é a palavra de Cristo. Por isso que sai da boca do Senhor aquela espada de 2 gumes. A vida vitoriosa em território inimigo só pode acontecer pela palavra do Senhor. Olha o que diz Hebreus 4:12. Porque a palavra do Senhor... está aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. No anfiteatro de Pérgamo aconteciam comédias e dramas em grande quantidade. Em Pérgamo havia uma biblioteca com mais de 200.000 livros. Mas nenhum desses livros, nenhum desses dramas vividos ou representados naquele anfiteatro
tinha uma palavra redentora e transformadora. Só a palavra que saía da boca de Jesus. Concluindo, o texto termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Sobre esta pedrinha escrito um nome novo, do qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A pedrinha branca, ou a pedra branca, ela tinha dois significados naquela época. A primeira delas é que era usada junto com uma pedrinha escura, negra, nos julgamentos. Então, quando se decidia se alguém era inocente, entregava-se a pedra branca. Quando a pessoa era culpada, entregava-se uma pedrinha negra. Não sei por que entregava, né? Porque a pessoa podia reagir com a pedra na mão, né? Mas era assim que se identificava. Pois bem, mas havia um outro sentido também nesta pedra branca. É que quando alguém convidava, ou trazia, ou hospedava alguém, um visitante na sua casa, ao sair, se tudo tivesse corrido bem, ele quebrava uma pedrinha branca e entregava para ele. Porque numa outra visita, numa outra pessoa, ele traria aquela pedrinha branca. E se as duas pedrinhas se completassem, significava que esse visitante novo era muito bem-vindo naquela casa. Esses dois aspectos nos mostram que ao que vencer, ao que não viver a sua vida cristã ladeira abaixo, mas pelo contrário, ladeira acima, tendo Jesus como único Senhor da sua vida, o que vai acontecer é que todo o nosso passado está perdoado pelo sangue precioso de Jesus. E que nós somos sempre bem-vindos à presença do Senhor, na casa do Senhor. Pérgamo nos ensina isso. E nós temos ouvido a palavra que o Espírito diz a todos nós. Meus amados irmãos, que dia a dia nós entreguemos o nosso coração ao Senhor. E que quando vier muitas vezes o desânimo por conta das lutas, dos desafios, nós nos lembremos de Pérgamo. E que subamos ladeira acima sempre. Queres desanimar-te? Não desanime.